Quase acidente com maré, anã branca sobrevive ao encontro próximo com o buraco negro supermassivo. 28 de abril de 2020 por Neil Staff Source. O professor Andrew King, da Universidade de Leicester, mostrou que erupções periódicas de raio-x de uma galáxia chamada GSN 069 podem resultar do núcleo de uma estrela gigante vermelha presa em uma órbita muito excêntrica ao redor do buraco negro central da galáxia. Dados do Chandra e do XMM Newton indicam que uma anã branca sobreviveu a uma estreita ligação com o buraco negro central no GSN 069. Crédito da imagem: NASA CX Oxy Quinta Gemini Tietau CXCMEs. Dados do Chandra e do XMM Newton indicam que uma anã branca sobreviveu a uma estreita ligação com o buraco negro central no GSN 069. Crédito da imagem: NASA CX Oxy Quinta Gemini Tietau CXCMEs. GSN 069, também conhecido como 2 Masks J01190869341305, está localizado a aproximadamente 250 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor. Seu buraco negro central tem uma massa cerca de 400 mil vezes a do Sol, colocando-o na pequena extremidade da escala dos buracos negros supermassivos. Uma vez que uma estrela gigante vermelha foi capturada pela gravidade do buraco negro, as camadas externas da estrela contendo hidrogênio foram arrancadas e inclinadas em direção ao buraco negro, deixando o núcleo da estrela, conhecido como uma anã branca, para trás. Na minha interpretação dos dados de raio-x, a anã branca sobreviveu, mas não escapou, disse o professor King, autor de um artigo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Letters. Agora ele está preso em uma órbita elíptica ao redor do buraco negro, fazendo uma viagem a cada 9 horas. Esta imagem mostra a galáxia GSN 069, centro. Crédito da imagem: Centre de Dominies Astronomiques de Strasbourg by DSS2. Esta imagem mostra a galáxia GSN 069, centro. Crédito da imagem: Centre de Dominies Astronomiques de Strasbourg by DSS2. O professor King analisou dados de 2 telescópios orbitais de raio-x, o Chandra X-Ray Observatory da NASA e o XMM Newton da ESA. Em sua abordagem mais próxima, cerca de 15 vezes o raio do horizonte de eventos do buraco negro, o gás é puxado da anã branca para um disco de acreção ao redor do buraco negro, liberando raios X que as 2 espaçonaves estão detectando, disse o astrônomo. Em termos astronômicos, este evento só é visível para nossos telescópios atuais por um curto período de tempo, cerca de 2000 anos. Então, a menos que tenhamos tido uma sorte extraordinária de ter capturado este, pode haver muitos mais que estaremos perdendo em outros lugares do universo. Esses encontros podem ser uma das principais maneiras de os buracos negros do tamanho deste crescerem. O professor King prevê que a anã branca tem uma massa de apenas 0,21 massas solares. Se a anã branca fosse o núcleo da gigante vermelha completamente destituída de seu hidrogênio, ela deveria ser rica em hélio. O hélio teria sido criado pela fusão de átomos de hidrogênio durante a evolução da gigante vermelha. É notável pensar que a órbita, a massa e a composição de uma minúscula estrela a 250 milhões de anos-luz de distância possam ser inferidas, disse King. Como a anã branca está tão perto do buraco negro, os efeitos da teoria da relatividade geral significam que a direção do eixo da órbita deve oscilar, ou precessar. Esta oscilação deve se repetir a cada 2 dias e pode ser detectada com observações suficientemente longas. Sublinhado. Andrew King. 2020. GSN 069, uma perturbação da maré quase falha. Minhaslo 493, 1, ele 120 e ele 123, 2. 10.1093 Minhaslu/SLA 020. Os astrônomos podem ter descoberto um novo tipo de história de sobrevivência, uma estrela que teve um pincel com um buraco negro gigante e viveu para contar a história por meio de exclamações de raio-x. Dados do Observatório de Raios X Chandra da NASA e XMM Newton da ESA revelaram a conta que começou com uma estrela gigante vermelha vagando muito perto de um buraco negro supermassivo em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz da Terra. O buraco negro, localizado em uma galáxia chamada GSN 069, tem uma massa cerca de 400 mil vezes a do Sol,
colocando-o na pequena extremidade da escala dos buracos negros supermassivos. Assim que a gigante vermelha foi capturada pela gravidade do buraco negro, as camadas externas da estrela contendo hidrogênio foram arrancadas e inclinadas em direção ao buraco negro, deixando o núcleo da estrela, conhecido como anã branca, para trás. Crédito da imagem, raio-x, NASA CX Oxy 5G. Minute et al., óptico, DSS, imagem maior. Astrônomos encontram um buraco negro supermassivo que se festeja regularmente, a cada 9 horas. O buraco negro supermassivo no coração da galáxia GSN 069 tem uma programação de alimentação regular única. A cada 9 horas, ele incendeia-se com raio-x enquanto consome matéria. Crédito da imagem, raio-x, NASA CX Oxy 5G. Minute et al., óptico, DSS. Os astrônomos encontraram um buraco negro supermassivo, SMBH, com uma programação de alimentação incomumente irregular. O gigante é um núcleo galáctico ativo AGN, no coração da galáxia Seifert 2 GSN 069. O AGN está a cerca de 250 milhões de anos-luz da Terra e contém cerca de 400 mil vezes a massa do Sol. A equipe de astrônomos utilizou o XMM Newton 10 e o Observatório de Raios X Chandra da NASA para observar as emissões de raio-x do SMBH. Aproximadamente a cada 9 horas, o buraco negro se inflama intensamente com raios X conforme o material é atraído para dentro dele. Os astrônomos descobriram 2 outros buracos negros de massa estelar que queimam regularmente à medida que se alimentam, mas esse tipo de regularidade em um buraco negro supermassivo nunca foi visto antes. Este buraco negro está em um plano alimentar como nunca vimos antes. Giovanni Minuti, autor principal, ESA Center for Astrobiology, Spine. O artigo que descreve esta descoberta foi publicado na Nature e é intitulado Erupções quase periódicas de raio-x de 9 horas de um núcleo galáctico de buraco negro de baixa massa. O autor principal é Giovanni Minuti, do Centro de Astrobiologia da ESA em Espanha. De acordo com o jornal, a SMBH consome cerca de 4 luas de material 3 vezes ao dia. Isso significa que toda vez que o buraco negro se alimenta, ele consome cerca de 1 milhão de bilhões de libras de material. Este buraco negro está em um plano alimentar como nunca vimos antes, disse Minuti em um comunicado à imprensa. Esse comportamento é tão sem precedentes que tivemos que cunhar uma nova expressão para descrevê-lo: erupções quase periódicas de raio-x. As emissões de raio-x deste SMBH são conhecidas e observadas desde julho de 2010, mas eram estáveis. O novo artigo é baseado em 54 dias de observações com início em dezembro de 2018, começando com o Observatório XMM Newton da ESA. Esse observatório detectou 2 explosões em 24 de dezembro. Em janeiro, o XMM Newton encontrou mais 3 dessas explosões regulares. Em seguida, os astrônomos solicitaram mais tempo de observação com o Observatório Chandra da NASA para investigar. Chandra observou mais 5 desses eventos. Durante as erupções regulares atuais, a atividade de queima de raios-x aumenta em 2 ordens de magnitude sobre as emissões de raio-x de fundo. Cada flare dura pouco mais de 1 hora e ocorre a cada 9 horas. Um gráfico do artigo de pesquisa mostrando as 2 erupções iniciais, ou erupções quase periódicas QPE, detectadas por XMM Newton, canto superior esquerdo, as 3 chamas subsequentes detectadas por XMM Newton, parte superior direita, e as 5 erupções detectadas por Chandra, embaixo. Esta atividade de queima regular nunca foi vista antes em um SMBH. Crédito de imagem, G. Minuti et al., 2019. Ao combinar dados desses 2 observatórios de raio-x, rastreamos essas explosões periódicas por pelo menos 54 dias, disse o coautor Richard Saxton, do Centro Europeu de Astronomia Espacial em Madrid, Espanha. Isso nos dá uma oportunidade única de testemunhar o fluxo de matéria em um buraco negro supermassivo, acelerando e desacelerando repetidamente. Durante cada uma dessas explosões, o brilho dos raios-x é 20 vezes mais brilhante do que durante os períodos de silêncio. A temperatura do gás em queda também aumenta. Ele sobe de cerca de 1 milhão de graus Fahrenheit em períodos mais silenciosos para 2,5 milhões de graus Fahrenheit durante as erupções. A temperatura mais alta é quase igual à temperatura do gás em torno da maioria das SMBHs que estão crescendo ativamente.
A causa dessas erupções regulares é desconhecida. O gás quente de 2,5 milhões de graus F ao redor do GSEN 069 é a mesma temperatura do gás ao redor de outras SMBHs. É um mistério porque está simplesmente quente demais para vir do disco de material em queda que cerca os buracos negros. Mas GSEN 069 é uma oportunidade única de estudar o fenômeno porque o gás quente se forma repetidamente e depois desaparece. Normalmente, esse gás quente é causado por uma estrela sendo destruída e consumida por um buraco negro, ou assim pensam os astrônomos. Mas a regularidade exibida pelo GSEN 069 é um mistério. A estrutura interna de um AGN crédito da imagem, por original, desconhecido, vetorização, Rothschild, trabalho próprio baseado em Galaxy AGN Instructure of.jpg, ccbs.a. 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php Curid igual 468577319. Achamos que a origem da emissão de raios X é uma estrela que o buraco negro destruiu parcial ou totalmente e está consumindo lentamente aos poucos, disse a coautora Margherita Giustini, também do Centro de Astrobiologia da ESA. Mas, quanto às explosões repetidas, esta é uma história completamente diferente, cuja origem precisa ser estudada com mais dados e novos modelos teóricos. Novamente, ver um buraco negro supermassivo consumir gás de uma estrela não é nada novo. É a regularidade do flaring do GSEN 069 que é o principal problema. Os autores do estudo sugerem duas explicações possíveis para o horário regular de alimentação da SMBH. A quantidade de energia no disco aumenta até que se torna instável e a matéria cai rapidamente no buraco negro, produzindo as explosões. Esse ciclo está se repetindo. Há uma interação entre o disco e um corpo secundário orbitando o buraco negro, talvez o remanescente da estrela parcialmente interrompida. Graças às observações do Chandra, a equipe de cientistas sabe que a fonte dos raios X flamejantes está bem no coração do GSEN 069. É onde se espera que um SMBH esteja. Os dados combinados de Chandra e XMM Newton também mostram claramente que a queima, embora regular, está mudando lentamente. Tanto o tamanho quanto a duração das refeições do buraco negro diminuíram ligeiramente e o espaço entre cada refeição está crescendo. Depende de observações futuras ver se essas tendências continuam. GSEN 069 é pequeno para um SMBH. Normalmente, um SMBH contém tanta massa quanto vários milhões ou mesmo vários bilhões de sóis, enquanto o GSEN 069 contém apenas cerca de 400 mil sóis em massa. Isso pode ajudar a explicar por que esse tipo de alimentação regular não foi visto antes. Impressão artística de uma estrela alimentando um buraco negro. Os autores deste estudo dizem que a queima regular de GSEN 069 é causada pelo remanescente de uma estrela interagindo com o disco de material ao redor do buraco negro. Crédito, Ezueli Calçada. Para SMBHs maiores, muito maiores do que este, as flutuações de brilho são muito mais lentas. Em vez de entrar em erupção a cada 9 horas, deve levar meses ou até anos para explodir assim. Isso explicaria por que erupções quase periódicas, QPs, como essas não foram observadas. Os observatórios de raio-x estão ocupados e não há como treinar em um único alvo por tanto tempo. Houve vários casos em que foram observados grandes aumentos ou diminuições nos raios-x produzidos por buracos negros. Essas observações basearam-se em observações repetidas ao longo de meses ou mesmo anos. Algumas dessas mudanças são muito rápidas para serem explicadas pela teoria padrão da matéria em queda do disco de acreção de um buraco negro. Mas esta descoberta pode explicar essas observações. Eles podem estar experimentando um comportamento semelhante ao GSEN 069. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.